Paz do Senhor, irmãos. Podem sentar-se. Ontem falamos aqui um pouco rapidamente sobre a noite do Antigo Testamento. Temos também a noite do Novo Testamento. A noite do Antigo Testamento envolve as nações, as potências mundiais e o declínio da civilização. Declínio. Teoria da evolução não é bíblica. Não é bíblica. Quando Jesus contou a parábola do samaritano, me permitam fazer aqui o uso dessa parábola, para a gente ter uma visão mais clara do que é a verdade bíblica em relação à sociedade, ao mundo em que vivemos. Uma pessoa perguntou: quem é o meu próximo? Que Jesus disse: amar o próximo. O segundo mandamento é amar o próximo. Era judeu, culto, e Jesus não disse quem era o próximo, mas contou a história. A história, dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Nós vamos analisar isso passo a passo. Esse homem não está qualificado. Jesus não disse quem ele era, que raça pertencia, que cultura tinha, nada. Um homem, um verdadeiro representante da raça humana. Eu e você estamos representados naquele homem que descia. Note bem, descia de Jerusalém. De Jerusalém não se pode subir, porque ela está no topo da montanha. Só se pode descer. Mas o que significa Jerusalém? A palavra tem o nome antigo, Jerusalém, cidade da paz. Por que a cidade da paz foi sitiada 27 vezes e destruída 23 vezes ao longo da história? É derramamento de sangue. Impressionante. Por quê? Porque Deus colocou o seu nome lá em Jerusalém. O nome de Deus está lá. Um pastor americano mostrou uma foto tirada muito por um avião. E ele virou a foto no sentido inverso, não entendo disso. E aparece as 4 letras do nome de Deus nas rochas ao redor de Jerusalém. Na sequência precisa: Yahweh, Javé, 4 consoantes. E ele disse: o nome de Deus está lá. Aliás, o nome de Deus está também no DNA. Incrível. Surgiu um movimento nos Estados Unidos. Já está presente no Brasil. Mackenzie já colocou essa matéria como matéria de estudo. A teoria do desenhista inteligente, design inteligente. O que é isto? As pesquisas científicas estão descobrindo coisas que não tem explicação.
a não ser na Bíblia. Não há explicação. Eu poderia citar aqui, mas eu estou falando para pastores. Eu acho que vale a pena trazer algumas informações desse campo aí. A TDI, Teoria do Design Inteligente, ensina o seguinte, que há certas coisas que a ciência vai descobrindo que não há como explicar isso, a não ser através de um desenhista inteligente, com uma inteligência muito acima da inteligência humana. Meus irmãos, quando o homem pecou, ele caiu na sua plenitude. Um dos maiores erros da teologia medieval. Termina a Idade Média com um doutor angélico, título mais alto que a Igreja Romana dava a um teólogo. Foi dado ao Tomás de Aquino. O que Tomás de Aquino ensinou na sua Suma Teológica? Que a queda não foi plena, não foi total. O intelecto foi preservado. E por isso o homem tem condições de conhecer as coisas de Deus por sua própria inteligência, pelo seu próprio raciocínio. Este veneno foi lançado. Nasce, após Aquino, o movimento famoso Renascença. Mas o que é a Renascença? Uma noite estava terminando, a noite medieval, a Idade Média, onde tudo parou. Não houve progresso. O conhecimento ficou preso a um grupo, a uma elite teológica, que não aceitava nada que discordasse daquele grupo. Não aceitava nada. Um dos que discordou foi Galilei. Ele disse que a terra girava e foi levado às barras da Inquisição. Já tinha idade, já com idade avançada. Para não morrer queimado vivo, pelo menos esse seria o final dele, ele negou que a terra girava. Mas ao sair dali, ele pisou no chão perto de alguém e disse: "E gira". Foi Tomás de Aquino, foi o Galileu que disse que Deus escreveu o universo com o idioma chamado matemática, porque ele se baseou na matemática para descobrir certas coisas interessantes no universo. Um grande cientista, inventou a luneta, inventou tanta coisa. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para esse tempo, os grandes sábios se reuniam nos tempos de Tomás de Aquino para discutir assuntos como quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete. Eram assuntos discutidos na época. Não havia nada, não havia ciência, não havia. Esse era o padrão, o nível. E o que Tomás de Aquino ensinou foi que a ciência caminha ao lado da fé, que não há confronto. Mas que fé? Se a Bíblia tinha sido banida dentro do catolicismo romano, banida, Concílio de Tolosa, em 1229, a Bíblia foi proibida, e quem se achasse na posse de uma Bíblia
tanto o dono como a Bíblia iam para a fogueira. A Bíblia foi apagada. Dentro da Igreja Católica, a autoridade foi mudando. Nasceu, meus irmãos, da Igreja de Roma, que recebeu a carta mais famosa de Paulo, carta aos Romanos. Preciosidade, que documento. Mas a igreja ignorou tudo isso e a autoridade saiu da Bíblia para o clero, do clero para a tradição e da tradição para o Papa. Em 1870, o Papa disse: a tradição sou eu. Foi decretado o dogma da infalibilidade papal. Eu tenho um livro em casa que conta essa história, um volume grande. Quanto vales infalibilidade? E uma pergunta embaixo: o sacrifício da inteligência? Que não há como explicar. Infalibilidade do Papa. Com tantos erros e tantos absurdos. E alguns papas foram tão corruptos que um grande líder nos tempos da Reforma chegou a dizer: a Igreja Romana perdeu todo o sentimento de vergonha. Triste isso. Mas os que se levantavam em defesa da Bíblia, em defesa da fé, iam para a fogueira. Um após outro. Eu vou aproveitar para falar de Lutero aqui, porque nós estamos no ano do 5º centenário do nascimento da Reforma. Estive agora, mês retrasado, em julho. Estive em Israel. Fui lá plantar uma árvore a convite do governo de Israel. Plantei uma oliveira lá no Yardenit Garden, um lugar muito bonito, junto do Jordão. Foi uma cerimônia bonita. Chorei lá, porque eu não esperava que o grupo de brasileiros, ninguém me falou nada, naquele momento ia cantar o hino Oliveira Verdadeira. Esse é um hino que fala ao coração da gente, não é? É um hino nascido no Brasil. E foi tocante a cerimônia, um representante do governo e tal, uma homenagem que Israel me deu. Em razão de meus livros, das minhas viagens a Israel, enfim, nunca fui judaizante, nunca puxei a sardinha para o lado do judaísmo. Eu, como guia, sempre sou duro, porque não aceito que se misture judaísmo com cristianismo, que não tem nada a ver, Então, mas passamos pela Alemanha e eu visitei lá o castelo de Wittenberg, onde Lutero viveu. Agora, Deus prepara tudo, irmãos. O eleitor da Saxônia, aonde está o castelo, era um homem importante. O nome dele, Henrique III, o sábio. Porque ele fundou uma universidade que era a única universidade na Europa que não era propriedade do catolicismo romano. Era independente. Ele fundou. Convidou Lutero para ser professor lá. E um outro erudito famosíssimo que viveu lá foi Melanchthon, o nome dele, que era professor de hebraico e de grego, ensinou Lutero, disse a ele: você me ensina grego e eu te ensino teologia. E os dois se uniram, e foi assim que a Reforma nasceu naqueles tempos, mas protegidos. Lutero protegido pelo eleitor da Saxônia, o sábio. Um título muito bonito, porque o homem realmente...
a doutrina. Roma precisava de dinheiro. Construir aquele templo, que é o Vaticano, levou muito tempo e era muito custoso e muito dinheiro. E aí o Papa resolveu vender perdão. Vender perdão. Lutero chega um dia, de manhã cedo, encontra um bêbado na porta da igreja de Wittenberg, do castelo de Wittenberg. Disse: mas que vergonha, já essa manhã você bêbado. E o homem disse: eu agora posso fazer o que quiser, já estou perdoado, sou perdoado por todos os pecados que eu fiz, que eu queira fazer. E tirou um papel do bolso, era uma bula papal, perdão total por todos os pecados que ele já tinha cometido e que viesse a cometer no futuro. Lutero pegou aquele papel e leu e foi lá para dentro e escreveu as teses de imediato, uma atrás da outra, 95 teses. Eu disse: que absurdo, vender perdão que o sujeito até nem cometeu, mas já está perdoado. Dinheiro, 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 dinheiro. E os vendedores de perdões, das indulgências, não é? Eram habilidosos. O Tetzel, que ficou famoso, ele gritava dos púlpitos: quando uma moeda cai no fundo do gasofilácio, uma alma voa do inferno para o céu, do purgatório para o céu. A alma da sua avó, da sua bisavó, do seu avô está lá sofrendo. Uma moeda sua pode mandá-lo para o céu. E o povo contribui, o povo compra perdão, compra. E a nação alemã estava se empobrecendo, não havia recurso, dinheiro estava sumindo. E a Alemanha principalmente. E o eleitor da Saxônia via em Lutero a possibilidade de mudar isto. E a Igreja Romana, o Papa, mandou cartas para ele: manda Lutero para cá, nós queremos cuidar dele aqui. E ele nunca mandou, porque se mandasse seria morto, seria queimado vivo. Isso sem dúvida nenhuma, não escaparia. E ninguém escapou. Mas ele não mandou Lutero, protegeu Lutero, deu desculpa aqui e ali. Como o homem era um eleitor, isso era uma função muito importante dentro da religião, daquele momento, no Império Romano. Roma não podia romper com ele, ia perder o voto. Então Roma era uma autoridade, era eleitor dentro do Império Romano. Era um título muito forte. Pois bem, e Lutero, meus irmãos, pôde levantar essa questão e combater e defender a fé cristã bíblica. A reforma nunca foi perfeita. Alguns senões ficaram, algumas coisinhas ficaram. Surgiu um movimento também na Suíça com Calvino, Zwinglio, e também esse movimento foi um pouco mais, diria, mais bíblico até do que a reforma alemã, mas também tinha lá os seus probleminhas, porque tudo se fazia debaixo da autoridade política. Ninguém podia fazer nada se não estivesse debaixo da autoridade política. Mas um movimento que já existia adquiriu força, o movimento dos anabatistas, os radicais anabatistas. Eles não concordavam nem com o catolicismo, nem com o protestantismo. Desse movimento veio a Igreja Batista, e da Igreja Batista, principalmente da Igreja Batista restaurada e renovada, viemos nós, os pentecostais. Na verdade, os pentecostais vieram do movimento
chamado Azusa Street, nos Estados Unidos. Uma reforma bíblica, um movimento nasceu sem nenhuma liderança forte, gente simples. Começaram a pregar o evangelho, na Azusa Street, e o pessoal começou a ser batizado no Espírito Santo, e o governo mandou especialistas para lá, para o que está acontecendo lá. E examinaram línguas diferentes, e gente que havia sido embaixador na África ou na Ásia, que conhecia vários dialetos, diziam, eles falam línguas lá dos dialetos da África, dialeto daqui e dali, mas era uma confusão, glossolalia. Pois bem, batismo no Espírito Santo, esse movimento nasceu e foi tomando conta de muitas igrejas. Esse movimento nasceu na América, e a Assembleia de Deus Americana adotou o título de Assembleia de Deus em 1914, na cidade de Arkansas, estado de Arkansas, Hot Springs, Arkansas, nos Estados Unidos. Eu escrevi a história da igreja, então estou a par de alguns dados. Então, nós somos herdeiros da reforma. Então é bom a gente saber o que aconteceu. À porta da igreja de Wittenberg, eu dei uma palavrinha que minha esposa gravou e pôs na internet, mas não sei se alguém viu. Eu falei que falei 3 coisas acerca de Lutero. Lutero foi bíblico. Ele se firmou numa doutrina que está desde Abraão, passando por Davi, Abacuque e carta aos Romanos e outras cartas de Paulo, que é a doutrina: o justo pela sua fé viverá. Abraão foi justificado pela fé e não por obras. Isso é uma doutrina fortíssima na Bíblia. E que Agostinho, o grande do final do período chamado pós-apostólico, não é? Dos pais da igreja, da patrística, como é chamado também na filosofia, esse movimento aí. Agostinho defendeu essa doutrina de Paulo, mas também defendeu a doutrina do modo também forte da predestinação. Lutero ficou com a parte da justificação pela fé, e o Calvino puxou mais a sardinha para o lado da doutrina da predestinação. Ficou um radicalismo, ficou muito forte esse pensamento de Agostinho. Então, hoje ainda existe gente brigando por aí. Os calvinistas contra os... esqueci o nome dos arminianos. Armínio, um teólogo holandês que defendeu a doutrina do livre-arbítrio. Então, juntando os dois, está tudo bem, mas brigaram muito por causa disso aí. Doutrinas, uma chocando com a outra. Na verdade, a Bíblia tem as duas coisas. Eu nunca tive problema, confesso, meus irmãos, eu nunca entrei a fundo nesse problema da predestinação. Mas lá em Efésios, onde a doutrina é forte, fica claro que em Cristo nós estamos predestinados. Então, predestinação é em Cristo. Se eu entro num navio que vai para a Austrália, eu estou predestinado à Austrália, correto? Mas se eu pular fora do navio, o que acontece? Acabou. Então eu tenho que escolher ficar no navio. Se eu estou em Cristo, eu vou chegar lá. Por que eu estou fazendo essa digressão toda aqui? Porque na parábola do samaritano, Jesus fala de Jerusalém. Título bom que os irmãos deram aqui para essa igreja, viu, gente? Yeru Shalom, cidade da paz. O que mais acontece hoje no nosso meio, vamos ser bem claros, assembleiano, é briga.
com todo respeito, para não dizer outras igrejas, briga. Onde está a paz? Mas Jerusalém é paz, cidade da paz. Eu gosto, certo? Então, quando nasceu o grupo que resolveu, Madureira foi separado da convenção, daí aquela confusão toda, e resolveram, me perguntaram, vamos construir a CPAD-MEME. Falei, o quê? Casa Publicadora da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu falei, gente, faz favor, tira isso. Que coisa ridícula. Põe um nome neutro. Põe Betel. Porque você vai atender todo mundo. Fica tudo preso dentro de... Aceitaram a minha ideia e nasceu a editora Betel. Mas, de qualquer maneira, ficou presa dentro do grupo. São coisas nossas, são problemas nossos. Mas Jerusalém, meus irmãos, é paz. O que mais Jesus falou foi de paz. Deixo-vos a minha paz. Precisamos de paz. Um pastor, desculpe, mas não vou citar nomes, foi procurado na Baixada Santista por um líder de convenção da Assembleia de Deus. Disse ele, olha, eu sei que o irmão não é da Assembleia de Deus, é batista renovado, mas o irmão é o homem, o único homem aqui na Baixada Santista que tem um peso moral tão forte. Nós queremos que o irmão lidere a nossa igreja aqui. Nós queremos avançar, evangelizar a Baixada Santista, e queremos que o irmão assuma isso aí. E ele disse, mas vocês têm aqui já uma igreja tão grande aqui em Santos, tem trabalho. Não. Nós queremos arrasar. E esse pastor, eu vou trabalhar com ele. Montamos um seminário online aí para alcançar a gente no mundo inteiro. Tem um trabalho sueco, um trabalho grande. Me convidou para ajudar na área de seminário. Ele disse, estou fora. Briga. Um ministério brigando com outro. Isso é vergonhoso, irmãos. Mas Shalom é paz, Jerusalém é paz. Que haja paz entre os irmãos, meu Deus. Que esse nome seja um freio, não vou brigar, não vou criar problema. Agora, meus irmãos, eu vou contar uma história que aconteceu, eu estava presente. Eu era o diretor da Casa Publicadora. Fui a uma reunião de obreiros em Madureira. E eu era ministro de lá também. Mas fui lá, sentei no meio do povo lá, estou assistindo lá. Multidão de pastores de todo lado. E o presidente, que já faleceu, era naquele tempo o pastor Túlio Barros Ferreira. Ele pediu a palavra e disse, meus irmãos, a igreja cresceu muito. Nós somos mais de 6.000 pastores hoje. Nós não temos aonde reunir a convenção. Não temos um lugar. Mas a igreja tal, lá de Vitória, nos convidou para realizarmos a convenção lá. O templo cabe 6.000 pessoas. A rede hoteleira abriga muita gente, dá para fazer a convenção lá. Tal e tal, explicou. Ele acabou de sentar, Nicodemos José Loureiro, ainda vive, está quase 100 anos. Foi meu pastor, fez o meu casamento. O homem tem o dom da oratória. Ele pegou a palavra e disse, meus irmãos, reunir a convenção nessa igreja
aos pés de um homem que tem caluniado, que tem maltratado, que tem enegrecido o nome da Assembleia do Brasil. Isso é um absurdo. É melhor que não haja convenção do que a gente se humilhar aos pés e o povo... E eu pensei, meu Deus, e agora? Lá no meio do povo, sangue ferveu em todo mundo. Pastor Paulo Macalão se levanta, com um papelzinho na mão, chega no microfone e diz: está nos visitando o irmão fulano de tal. Onde está o irmão? Bem-vindo, irmão, bem-vindo. Também está nos visitando. Falou um outro irmão. O irmão que estava do meu lado me deu uma cutucada e disse: que sabedoria tem esse homem. Apresentou o irmão e disse: pois é, irmãos, nós estamos esperando Jesus. Se Jesus vier, nós vamos para o céu. Nós não vamos para a convenção, nós vamos para o céu. A melhor lição de teologia pastoral que eu já recebi na vida foi aquilo ali. Nunca vi nada igual. Pacificador. E Jerusalém é paz, irmãos. É paz. Que nome bem escolhido este aqui. Que isso seja uma motivação para que não haja atrito, não haja nada. É um provérbio bem conhecido no Brasil. Se um não quer, dois não brigam. Não é verdade? Nós convivemos com pessoas diferentes. Eu discordo disso, discordo. Gente, temos que ceder. Isso é bíblico. Temos que ceder, não podemos manter, não tem que ser do meu jeito. Não existe isso, gente. Isso é autoritarismo, autoridade diferente. Mas, meus irmãos, voltemos para a parábola. Jesus fala de Jerusalém, cidade santa, lugar da presença de Deus. A Bíblia fala, olha o Salmo 48, só fala de Jerusalém, lugar santo, 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 santo. E Jericó foi amaldiçoado por Josué. Josué disse: maldito o homem que reedificar Jericó. Morrendo o seu filho mais velho, ele porá os alicerces da cidade, e morrendo seu filho mais novo, porá as portas. Pois bem, isso disse Josué, cerca de 1000 anos mais tarde. Talvez não seja tanto tempo assim. Jericó, Josué, no tempo do rei Acabe, um tal de Iléu reconstruiu Jericó. Morrendo seu filho mais velho, ele pôs o alicerce. Morrendo seu filho mais novo, ele pôs as portas da cidade, para que se cumprisse a palavra do Senhor, dita por Josué, filho de Num. Está escrito lá no livro de 2 Reis, me parece. Muitos séculos mais tarde. Deus cumpre a sua palavra. E Jesus fala de Jericó. Quem desce de Jerusalém tem muitas opções. Pode descer para o lado ocidental e não oriental. Para o lado ocidental tem lá embaixo, onde está Tel Aviv, tem as cidades do Mediterrâneo, está tudo ali. Mas Jesus mencionou Jericó, porque o homem não está subindo, está descendo. E descendo da presença de Deus para um lugar de maldição. Até hoje Jericó, estive lá agora recentemente. É uma cidade que não vai para frente. Não se compara, está dentro de Israel, mas é atrasado, é feio, é sujo, tudo tão diferente, e a gente vê que não tem alguma coisa, infelizmente, tantos séculos depois. Estão lá as ruínas da cidade que foi destruída, um montão de areia lá e pedra. Mas, meus irmãos, aí Jesus continua a história. Esse homem que descia caiu nas mãos de assaltantes que o espancaram, tiraram-lhe a roupa e o machucaram e o deixaram à beira do caminho
Morre, não morre, sem roupa, sem nada, ferido, no cascalho. Imagine a situação desse homem. E Jesus diz: descia de Jerusalém também um sacerdote. Não diz de que religião era esse sacerdote. E descendo, quando vê aquele homem, passa de largo. Não quer sujar os pés, talvez na areia suja de sangue, e segue o seu caminho. As religiões do mundo estão descendo, irmãos. Jesus então põe o dedo na ferida do judeu. Pela mesma maneira descia também um levita. Agora ele falou do judaísmo. Levita é o símbolo da religião dos judeus. E o que fez o levita? Da mesma forma, o homem está lá, morre, não morre, passa longe e segue descendo para Jericó. Não é linda essa parábola, gente? Mas um samaritano, olha, samaritano, que ia de viagem, não diz a Bíblia se ele subia ou descia, ele ia de viagem. Porque samaritano é Jesus. Jesus nunca subiu e nem desceu. O que significa subir? Ser mais santo? Não, ele nunca pecou, sempre foi santo. Nunca desceu, perfeito, ele nunca pecou. O único homem perfeito que existiu na terra foi ele. Depois do pecado de Adão, Jesus não tinha semente adâmica em Jesus. Gente, eu fiquei alegre quando descobri essa verdade na Bíblia. O que é que o profeta messiânico Isaías fala de Jesus? Um menino nos nasceu. Jesus nasceu, o menino Jesus nasceu, o filho não. O filho nos foi dado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A encarnação, meus irmãos. Nunca houve um tempo em que o Cristo não existisse. Filho de Deus sempre existiu. Ele criou o universo. Sem ele nada do que foi feito se fez. Mas encarnou-se no menino Jesus, cumprindo a profecia que eu mencionei ontem aqui. A pedra assentada em Sião foi desprezada pelos edificadores, mas Deus a colocou como pedra central, base da nossa fé. Isso é importantíssimo. E o que faz o samaritano? Chega, vê aquele homem, desce do seu animal, se compadece dele, chora de pena daquele homem, fecha as feridas daquele homem, perdão dos pecados. O pecado abre ferida na alma, Jesus fecha. Tem um hino que eu nem sei quem compôs esse hino no Brasil. Dia de sol. Minha vida está naquele hino. Minha vida está naquele hino. Que eu vivi aquilo ali. Fui comunista, fui ateu. Minha alma vagava na escuridão. Esse hino diz. Mas termina com uma mensagem tremenda. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Jesus consertou. Fecha as feridas, derrama vinho, símbolo de alegria na Bíblia.
E também um cicatrizante, um protetor, evita inflamação, isso aí. O vinho tem esse poder aí. E depois do vinho vem o azeite, derrama azeite. Meus irmãos, que obra perfeita Jesus faz. Perdoa os nossos pecados, nos dá alegria. A alegria da salvação é algo que não existe nada, não se compara com nada. Se você se lembra do dia que você se converteu, a alegria que você sentiu, isso não existe no mundo. O mundo não conhece isso. O crente tem uma cara do Novo Testamento. Brilha. Brilha. A graça de Deus tem que brilhar na nossa face. E o azeite é o poder que nos mantém firmes. E pega aquele homem, coloca no seu animal e o leva até uma estalagem. Isso aqui é uma estalagem. Estamos dentro de uma estalagem. E cuidou dele. Cuidou dele. Palavra linda essa, irmãos. Nós não estamos abandonados. Estamos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos. Eu gosto daquele poema. Alguém escreveu aí, Rastro na Areia. História de alguém que olhou para trás e viu a vida dele. Havia rastros de duas pessoas. E ele disse, Deus estava comigo. Jesus estava comigo, caminhando do meu lado. De repente desaparece rastro de uma pessoa e fica só de uma. E ele diz, naquele tempo tão difícil, eu passando por lugares tão perigosos, sofrendo tanto, eu estava sozinho, Jesus não estava mais comigo, só tinha rastro de uma pessoa. Mas Jesus diz a ele, não, meu servo. Aqueles rastros de uma só pessoa que você vê, que você viu, não eram os seus, eram os meus. Porque naqueles tempos difíceis, eu te carreguei nos braços. Jesus coloca o homem na estalagem, cuida dele. Trabalho de cada um de nós. Isso é trabalho de cada um de nós. Temos que cuidar. A pessoa chega aqui ferida, machucada. A gente olha a aparência, gente, não tem nada a ver. Tem gente machucada na alma. Precisa de ser acolhida com amor, gente. Que figura linda essa parábola traz. E depois de 2 dias, aquele homem precisou ir embora. O samaritano precisou ir embora. Mas deixou 2 dinheiros com o dono da estalagem. E disse, cuida dele. E o que gastares demais, eu te pagarei quando voltar. Essa foi a história que Jesus contou. É a história da nossa vida. Todos nós estamos descendo, irmãos. Quando Tomás de Aquino disse que o intelecto não caiu, foi preservado, pintores da época tiveram a ousadia de pintar o ser humano da maneira que na Idade Média ninguém pintaria. Tudo era sagrado, mas agora não. E um pintor famoso pintou a Virgem Maria com o menino no colo. E a cara da Virgem Maria era a amante de um dos governantes daqueles tempos. Uma amante que teve a coragem de fazer isso. Uma profanação. O sagrado foi sendo pisoteado. E o homem se levantando,
como o dono de tudo, o humanismo se fortalece na Renascença, exatamente após essas ideias do Santo Tomás de Aquino. E por aí vem vindo, vem caminhando. E teoria da evolução, olha para as filosofias. Nós temos nos tempos antes de Cristo, nesse tempo de decadência, porque o que nós vemos nessa figura profética, meus irmãos, é a decadência. Começa com ouro, depois vem o quê? Vem a prata. Peso atômico, que nos meus livros eu coloco o peso atômico dos elementos, que é a densidade de cada elemento. O ouro é o mais forte de todos. Depois vem a prata. Depois vem o bronze. Tudo decadente. Depois vem ferro. E o ferro vai descendo, quando chega nos tornozelos, surge barro misturado com ferro. Agora, essa estátua, tão pesada na cabeça, nos ombros, no tronco, está sustentada por ferro e barro. Ela tem que cair. Nenhum construtor constrói colocando o alicerce lá em cima. Mas é uma inversão. Nessa figura profética nós temos uma inversão do processo de construção. É lógico que essa estátua vai cair, e ela não caiu ainda, ela está de pé. Os dedos chegaram nela. Mas voltemos um pouquinho lá atrás, ainda lá. Passa o período da cabeça de ouro, vem o período dos peitos e braços de prata, e depois surge o período grego com Alexandre o Grande, que domina o mundo de 335 a.C. até 168, quando os dois reis do norte e do sul brigando, Roma vem e toma posse e estabelece o seu domínio nos 3 continentes. Inicia-se o Império Romano, que nunca morreu, irmão. Você não diz, mas que absurdo é esse que eu estou dizendo aqui? Onde foi que acabou o Império Romano? Me mostra uma data na história. Não existe. O Quarto Império está vivinho hoje. Nos tempos de Lutero, era o Carlos V, que era alemão. Era o líder do Império Romano. Império Romano. Nunca acabou. Ah, mas em 476 caiu Roma. Caiu, mas se levantou. Roma tem 2 pernas. A perna direita é a Itália. A perna esquerda é a Grécia. Esses 2 países andam juntos. O Império Romano era chamado Império Greco-Romano. Roma dominava pelo poder das armas, das legiões. Os gregos dominavam pelo poder da cultura. Tudo que existe de cultura no mundo nasceu na Grécia, gente. Nasceu com os sábios gregos. Os pais da ciência estão todos lá. Uma coisa impressionante. Eles dominaram. E Alexandre, para não falar do Império, falar um pouquinho de Alexandre. Alexandre foi educado por Aristóteles. Ensinou Alexandre, dos 12 até os 18 anos, mais ou menos, que era o tempo que se ensinava. Os reis colocavam seus filhos aos cuidados de mestres, os melhores possíveis. Então Alexandre era um homem muito culto. Entendia de medicina, entendia de astronomia. Ele entendia que a Terra era redonda. E ele diz isso numa carta. A Terra é uma bola. Quem é que ensinou isso naquele tempo? Os gregos sabiam disso. Mas a corte romana, para aceitar isso, foi muito difícil. 500 anos atrás. Mas já naqueles anos, antes de Cristo, os gregos dominavam a ciência. Teoria atômica nasceu com Demócrito de Abdera, lá 300 anos antes. Teoria atômica. Que isto?
E só no século XX que se conseguiu explodir, usar essa teoria. Mas existia, então, ciência muito avançada dos gregos. E Alexandre tinha uma visão do mundo. A filosofia grega se chamava o mundo todo, governado por um só rei. Nenhuma divisão, nenhuma fronteira. Todos vivendo em paz. Todos aceitando todas as coisas com a maior naturalidade. Era a filosofia grega. Helenismo. Helenismo vem de Hélade, é o nome da Grécia também. O helenismo esbarrou numa dificuldade. Esbarrou num problema. Os judeus disseram: nós não concordamos com isso. Bem depois da morte de Alexandre. Alexandre protegeu os judeus. Mas um rei que recebeu o nome de Antíoco Epifânio tentou forçar os judeus a se dobrar diante das divindades que o mundo adorava. Ele matou 100.000 pessoas em Jerusalém num dia. Profanou o templo. Imolou uma porca no lugar sagrado, um animal imundo para os judeus, no lugar onde se imolavam os sacrifícios no templo. E fez mais. Pôs uma estátua do deus Zeus no santuário. Os filhos dos sacerdotes fugiram, se esconderam e se organizaram em guerrilhas. Os macabeus, que Daniel profetizou acerca desse grupo, dizendo: embora sendo poucos, farão proezas, proezas. Esse grupo que aparecia, atacava e sumia, ninguém pegava, ninguém vence uma guerrilha, gente. Ninguém vence guerrilha. Os gregos foram derrotados por esses grupos. Os macabeus, a palavra significa martelador, é um apelido. Os marteladores vinham e sumiam. Deixava tudo numa bagunça, medo, terror, surgiram e desapareceram. E esses marteladores fizeram depois a limpeza do templo. Nasceu a festa da dedicação e limparam tudo e administraram o Estado de Israel até o surgimento dos herodianos, que os Herodes eram uma mistura de judeu com gentio, não eram judeus puros. Mas essa é a história, até que Jesus vem nesse tempo aí. Mas a história está aí mostrando o que aconteceu. Note bem, uma decadência que vem lá, Império do Ouro, depois da Prata, e depois do Bronze, Ferro, tudo inferior. E vem o barro. Quando surgiu o barro? Quando surge o barro? A gente lendo a Bíblia, irmãos, é interessante. Capítulo 2 de Daniel. O tempo do fim está em Daniel. Deus disse a Daniel: Daniel, fecha este livro, fecha essas palavras, até o tempo do fim. Sela o livro. Por que o livro de Daniel ficou esquecido durante tantos séculos? Parece que o pessoal ignorava o livro de Daniel. Pouca gente escreveu sobre Daniel tentando explicar Daniel. Mas chega, meus irmãos, o tempo da Revolução Francesa. Na nação mais rica do mundo naquele tempo. A gente fala em Revolução Francesa, estão falando do país, que é a França, que era a nação líder no mundo. Estados Unidos estava lá atrás, Inglaterra lá atrás, Alemanha lá atrás. Mas a França era país da cultura. Quem queria cultura ia para estudar na França.
a Sorbonne e outras faculdades famosas, universidades famosas da França. O francês era falado no parlamento da Inglaterra, era a língua oficial lá. Parlamento em inglês, falava-se francês. Imagine o poder dessa língua, o poder da França. Mas a Revolução Francesa jogou tudo por terra, bagunçou tudo. Os Luizes, que a gente visita um castelo daquele lá, dos Luizes, Luís XV, é uma extravagância de luxo e conforto. Palácios gigantescos, jardins que desaparecem de vista. Tudo do rei. O povo não tinha nada. E surge a rebelião dentro da prisão, da Bastilha. Essa revolução mudou o mundo. Mudou os Estados Unidos, mudou o Brasil, mudou o mundo todo. Por que a corte portuguesa foi para o Brasil? O que era o Brasil? Irmãos, eu tenho uma coleção em casa de literatura portuguesa muito antiga. Pertencia a Harvard, lá de Boston. Pertenceu lá. Não sei por que veio chegar às minhas mãos a coleção, são vários volumes. Traz um volume, um poema do fim do século XVIII. O autor do poema, ele diz o seguinte, e fala dos grandes nomes do mundo. Fala de fulano de tal da Inglaterra, e fulano de tal da Alemanha, e fulano de tal da coisa. E o Brasil, o Amazonas. E vem o segundo verso. Grande lá da China, o grande lá da Papá, o grande da tal. E o Brasil, o Amazonas. E o poema tem mais ou menos uma meia dúzia de versos, e termina só, e o Amazonas, porque não havia um nome expressivo, não havia não encontrou um nome brasileiro para colocar de gente grande. Isso é século XIX. Aliás, século XVIII, século XIX começa com a chegada da corte portuguesa, que obrigou a ensinar português no Brasil, porque nem português se ensinava aqui, falava-se Guarani. Sabiam disso? Guarani. Os bandeirantes falavam Guarani. Guarani é língua oficial no Paraguai e regiões aí do Brasil onde se fala Guarani. Mas a corte veio para cá fugindo das guerras napoleônicas, porque após a Revolução Francesa se levanta Napoleão Bonaparte, que não queria ser apenas imperador da França, mas imperador do mundo. Ele viajou o mundo aí com o exército dele. É lógico que ele sofreu derrotas no Oriente, que não era para ele naquele tempo, mas diante das pirâmides ele fez um discurso, que ele era bom para falar, né? Soldados, do alto dessas pirâmides, 40 séculos vos contemplam. Sabia discursar e mover o povo, mas tem uma estátua dele lá na cidadezinha lá, onde Pedro esteve, e aquele curtidor, né? Esqueci o nome da cidadezinha, está lá, a estátua do Napoleão Bonaparte lá. Mas são fatos da história. As guerras napoleônicas acabaram com o feudalismo. Aquele tipo de governo do castelo, dono do castelo, tem o feudo. Ele é o manda-chuva, é lógico que acima dele está o monarca, mas ele é um feudo. Tem os seus guerreiros, os cavaleiros e os plebeus, que sustentavam o castelo, que produzia comida, que produzia isso, que fazia aquilo. Era assim que funcionava a Europa. Mas as guerras napoleônicas mudaram tudo isso. Estabeleceram repúblicas, democracias. E o barro está na democracia.
no tempo em que todo brasileiro pedia democracia no Brasil, democracia, 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 porque era o governo militar. Um pastor de São Paulo, numa igreja lá de São Paulo, deu uma de conhecedor de grego. Meus irmãos, vamos acabar com esse negócio de democracia. Democracia é confusão do demônio. Cracia de confusão e demo de demônio. É lógico que ele não sabia nada de grego, né? Disse isso e o povo acreditou e tal. Mas isso é para a gente ter uma ideia do que se passou aí. Pega um torrão de terra e faz assim. O que é que nós temos no Brasil? Quantos partidos nós temos? Faz assim, ó. Tudo esfacelado. Ferro não, ferro é duro. Então a Bíblia diz, capítulo 2, versículo 40, 41, 42, de Daniel, está escrito lá: quando se cumpriu isto, misturar-se-ão mediante casamentos aliançados. Mas o produto dessas alianças não se concretizará, porque ferro não dá liga com barro, o barro não dá liga com ferro. Ninguém que vai construir mistura barro com ferro, mistura com cimento, mas com ferro, com barro não dá, barro não mistura com ferro. E por isso houve tantas brigas. Século XIX, brigas o século inteiro. Teve uma guerra que durou 30 anos, a guerra dos 30 anos, guerra, tudo parente. Cumprimento profético, meus irmãos. Me perguntaram uma vez, eu estava em Recife, programa de televisão, a moça me perguntou: o que uma pessoa precisa saber para ensinar escatologia? Eu disse: tem que conhecer a Bíblia e conhecer a história. Se não conhece a história, não vai ensinar escatologia, porque você não vai saber ensinar escatologia. Escatologia está na história. É lógico que a palavra escatologia quer dizer estudos acerca do futuro. Mas para quem viveu antes de Cristo, de lá para cá, tudo é escatologia. Tudo que aconteceu de guerras no mundo, de confusões, está tudo na Bíblia. A perna foi ferida, a perna direita foi ferida em 476, mas a perna esquerda socorreu a perna ferida, a perna direita. O império do Oriente, que Roma tinha duas capitais, Roma no Ocidente e Constantinopla no Oriente. Constantinopla era a antiga Bizâncio, que recebeu esse nome em homenagem a Constantino. Ele fundou outra capital lá. O império tinha duas pernas, porque a estátua tem duas pernas. A perna direita tem uma sequência de imperadores que eu coloquei no meu livro, que infelizmente não tenho aqui. Uma profecia para hoje, editado pela Bereia, lá de Pernambuco, lá de Recife. A sequência das dinastias, todas elas, até hoje, está tudo lá. A perna esquerda, a sequência vai e termina em 1453, quando a perna esquerda sofre um golpe mortal. A Grécia é dominada pelos turcos otomanos. E durante 400 anos vive debaixo do domínio turco. Em 1821, a Grécia se liberta do domínio turco e se torna uma nação livre. Hoje é uma nação livre. E porque ela tinha que ser uma nação livre, independente, porque ela faz parte dos dedos. A Grécia está presente na perna esquerda da estátua. E está presente nos pés
e nos dedos, e só ela é as unhas. Só ela, as unhas. Todas as unhas são gregas. As unhas da União Europeia são gregas. As unhas são de bronze. E o último dedo é bronze inteirinho, que entrou na União Europeia dia 1º de janeiro de 1981. Isso é história recente. Quando a Grécia foi admitida, numa crise violenta de política, crise financeira, o mundo não entendeu. Especialistas entendidos no mundo inteiro disseram que absurdo como a União Europeia recebe uma nação nesse estado, cheia de exilados, porque a política estava ruim no país. Mas entrou a Grécia, o 10º país que tinha que ser a Grécia. Daniel 8,19. O que é que a Bíblia diz lá? Daniel dizendo: eu tive desejo de conhecer mais acerca do 4º animal, que é Roma, que tinha dentes grandes de ferro. O ferro está onde? Na cabeça. Os dentes estão na cabeça. Tinha dentes grandes de ferro e unhas de bronze. Unhas de bronze. É um animal, um monstro, que representa o Império Romano, no capítulo 7 de Daniel. Meus irmãos, o Império vem aí. Século XIX. Século XIX. Rainha Vitória da Inglaterra e Irlanda ficou conhecida como a vovó da Europa. Rei Cristiano VIII da Dinamarca ficou conhecido como vovô da Europa. Por quê? Porque todos os descendentes desses dois monarcas estavam governando a Europa. A Europa partida em pedacinhos, porque os casamentos aliançados, como diz a Bíblia, está na Bíblia, irmão. A Bíblia diz: farão casamentos aliançados, mas não vai haver firmeza, porque ferro não dá liga com barro. O barro está presente. Termina o século XIX e se levanta a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Vejam quem foram os 3 grandes comandantes da Primeira Guerra Mundial: o czar da Rússia, o Kaiser da Alemanha e o rei da Inglaterra. Os 3 eram primos. Sabiam disso? Os 3 eram primos e brigaram entre si. Rei Gustavo da Inglaterra, monarca russo e monarca. A palavra Kaiser quer dizer César. A palavra czar ou czar também quer dizer César. Tudo é Império Romano. O Império Romano não morreu, gente. Não morreu, não acabou. Passa a Primeira Guerra Mundial e aí, meus irmãos, vem acontecimentos impressionantes. Quantos minutos me restam? São 10h59, vai dar 11 horas. Posso ir? Vocês vão me tolerar aqui contando história, porque eu gosto de história. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial. Final do século XIX. Uma moça
que emigrou para os Estados Unidos, por nome Mala Moy, frequentava uma igreja em Chicago, uma igreja pequena. E nessa igreja esteve lá um obreiro, o nome dele me vem já à cabeça aqui, que pregou sobre o campo missionário. Ele tinha viajado pelo mundo e disse: é um caos, nós temos que enviar missionários, temos que socorrer o mundo, não há evangelização, e temos que fazer isso. E pregando, ele olhou para uma moça. Eu vou olhar aqui para o corredor como se a moça estivesse ali. Olhou para uma moça e disse: e você? Por que você não prega o evangelho para o mundo? Saiu do púlpito, foi lá, pegou a moça pelo braço, virou ela para a porta, deu um empurrão nas costas dela e disse: vai e prega o evangelho para o mundo. E voltou e continuou pregando. A moça, assustada, ficou ali. Entendeu que Deus tinha falado com ela. Procurou uma agência missionária. Aprendeu basicamente o básico da teologia. E seguiu para Suazilândia, no sul da África, que pertencia à Inglaterra. Mala Moy era uma evangelista que pregava para os nativos e pregava para as autoridades inglesas que aparecia lá, sem medo, era corajosa, era uma mulher tremenda para evangelizar. Aparecem dois jovens lá, finalzinho do século XIX, dois jovens. Um deles, Winston Churchill, e o outro, Frederico Alambi. E ela prega o evangelho para os dois, e os dois se ajoelham, ora por eles, e o tempo passa. Vem a Primeira Guerra Mundial. Tem um inglês entre os árabes que ficou famoso, Lawrence da Arábia. Já ouviram falar nele? O filme dele tem 3 horas. É um filme histórico, vale a pena ver, irmãos. A gente, quando vê essas coisas, conhecendo história, conhecendo a Bíblia, fica tudo mais interessante, viu? Do que eu ver sem saber de nada. Esse homem era um líder tão forte que ele dava um grito, os beduínos se juntavam a ele, aos milhares. E ele chegou a dizer: alguns vão por dinheiro, mas os melhores vão porque sou eu. Não vão por dinheiro, vão porque eu sou o líder deles. E Lawrence, um revolucionário no meio dos árabes, né? A liderança árabe sabia que ele tinha uma liderança tremenda. Ele estava com aquela multidão. E ele disse: como é que a gente ataca os turcos? Como é que chegaremos aos turcos lá junto do Mar Vermelho? E disseram para ele: é impossível chegar lá. O deserto é longo demais, não tem nada no caminho, vai morrer todo mundo. Ele disse: se é difícil, vamos agora. Que ele era desse jeito, né? E aquela multidão se ajunta e ele chegou aos pedaços lá, mas chegou. Os turcos, com todos os canhões voltados para o lado, do outro lado da margem do rio, Mar Vermelho, fechava o único caminho para a Palestina que existia, não tinha outro. O exército inglês, lá no Cairo, sob o comando de Alambi, não sabia o que fazer. Não tem caminho, nós não podemos subir, tá? Os turcos estão dominando lá, não tem jeito. Mas, meus irmãos, Alexandre chega por detrás dos turcos, domina os turcos, deixa uma guarnição ali tomando conta do local e desce para o Egito a pé, ele e mais 2. Um morre no caminho, areia movediça, e ele chega parecendo mais uma assombração no cara, magrelo, cabeludo, porque a viagem naquele tempo, gente, isso é 1917. Ele chega no Egito e vai direto ao quartel do exército inglês. Com
Quando chega lá, aquele alvoroço, é o Lawrence da Arábia, Lawrence da... Ele vai direto ao comandante e chega lá e diz: pode subir para Jerusalém, os turcos estão vencidos. E Alembe pergunta: quem venceu os turcos? Ele responde: eu. Realmente, ele tinha vencido os turcos. E Alembe sobe com seu exército. Jerusalém estava ocupada pelos turcos, que não queriam ceder a cidade a nenhum custo, a nenhum preço. Mas Alembe era crente, não queria um banho de sangue em Jerusalém. Ele pede a Deus para o seu exército antes de Jerusalém e pede que aviões ingleses sobrevoem a cidade. E os aviões sobrevoam a cidade. Os turcos, que nunca tinham visto um avião, ficam apavorados, abandonam os seus postos e fogem. Alembe chega à porta de Jerusalém, desce do seu animal, tira o chapéu da cabeça e toma posse da cidade, sem dar um só tiro. Deus atendeu a oração dele, não queria que a cidade sofresse uma batalha. Naquela mesma noite ele manda uma cartinha para Mala Moi, Javelinha. Tinha um endereço, mandou uma cartinha para ela dizendo: irmã, veja o que Deus está fazendo comigo, me usando para cumprir as profecias da Bíblia. E citou a profecia de Isaías: assim como as aves adejam sobre Jerusalém, eu a protegerei e a guardarei. Isso é história, meus irmãos, mas é história que edifica, porque é história da Bíblia. E assim termina a Primeira Guerra Mundial. Os judeus tinham ajudado tanto os ingleses fazem uma proposta de ajudar os judeus. É a famosa proclamação Balfour. Sua Majestade vê com muito interesse o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina. E os judeus se apegaram a isso. Já havia ocorrido um movimento em 1897, liderado por um jornalista famoso. Ele era jornalista de uma revista de Viena, Theodor Herzl. Era um homem influente. Ele manteve entrevista com líderes árabes e líderes do Oriente, um homem importante, tentando ajudar os judeus que estavam sendo dizimados pelos pogroms. Quem já sabe o que é um pogrom aqui? Levanta a mão. Pogrom é um massacre de judeus. Tudo bem tramado. Faziam parte do pogrom seminaristas católicos, gente da rua, todo mundo era convidado a entrar no gueto. A palavra gueto era um bairro fechado onde viviam os judeus. Entravam, matavam, roubavam, faziam o que queriam e as autoridades ficavam quietinhas. No livro meu, eu conto a história de um pogrom na cidade de Kiev, em 1903, só para se ter uma ideia do que é um pogrom. Muita gente fica louca, porque o desespero é grande demais, não tem apoio nenhum. Governador viaja, prefeito some e deixa a população à vontade de fazer o que quer com os judeus. Ninguém defendia os judeus. Theodor Herzl, vendo isso, convocou um congresso que queria reunir em Berlim. Mas para aquele ano, os comunistas tinham marcado Berlim para sediar a primeira internacional socialista. E ele foi então para a cidade de Basileia, na Suíça. Eu estive lá, em Basileia, conheço a cidade. Tenho viajado pela Europa, procuro ver o que acontece. Esses lugares aí ficaram lugares famosos, históricos. Em Basileia, o congresso ocorre com judeus de várias partes do mundo.
Cada judeu tinha uma cabeça diferente, mas numa coisa todos concordaram: se nós não fizermos alguma coisa, vamos desaparecer na face da terra, porque a perseguição contra nós é grande. Pogroms e pogroms e pogroms pela Rússia, então é uma coisa terrível. O congresso termina no dia 30 de agosto de 1897. Hertz escreve no seu diário: se eu tivesse que dizer numa frase o significado do Congresso de Basileia, eu diria: hoje, em Basileia, eu fundei o Estado judeu. Mas dizer isso hoje seria cair no ridículo. Mas dentro de 5 anos, e com certeza, dentro de 50 anos, o Estado judeu será uma realidade. Está escrito no diário dele, no dia 30 de agosto de 1897. O que aconteceu nesse período todo? Veio a Primeira Guerra Mundial. Os judeus começaram a voltar para a Palestina. Começaram a voltar. O apoio da Inglaterra. Agora a Palestina já está livre do domínio turco. Agora é domínio inglês. Os ingleses toleraram, os judeus voltando, mas muito difícil e tal. Meus irmãos, ler a história dos judeus, a história do nascimento de Israel, é um romance de tragédias. Mas aí, o Império Romano se levanta de novo. Forma o quarto triunvirato. O que é triunvirato? Governo de 3. Tivemos 2 antes de Cristo e 2 no século XX. Primeira Guerra Mundial, se uniram 3 nações fortes. O triunvirato foi feito entre a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Roma, Itália. A Itália tem que estar presente, porque a Itália é Roma. O segundo triunvirato do século XX, que vem a ser o quarto triunvirato, a Alemanha se une com a Itália e com o Japão. 3, vamos governar o mundo. Hitler fez o quê? Hitler disse para o italiano: você cuida da África. Quem era o líder da Itália? Muito famoso? Mussolini. Cuida da África, eu cuido da Europa. E disse para o Japão: cuidem da Ásia e das Américas. Porque o Japão era uma potência mundial. Gigantescos navios de guerra, porta-aviões, era um exército gigantesco, uma potência, uma nação muito forte. Cada um tentou cumprir o seu papel. Hitler foi ocupando a Europa. A Itália invadiu, ocupou grande parte da África. E o Japão ocupou a Ásia, dominou a China, imagine só. E numa aventura gigantesca chamada Tora, 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 arrasou a base americana do Havaí. Arrasou. Os grandes navios americanos foram para o fundo do mar. Milhares morreram. Singraram os oceanos durante semanas e ninguém viu. Não havia radar também capaz de ver isso aí. Não havia. Isso foi em 1941. O radar nasceu na Inglaterra. O que salvou a Inglaterra foi o radar. Deus, é lógico, acima de Deus, embaixo de Deus, o radar. Mas
Os japoneses espalharam navios japoneses por tudo quanto é canto do mundo para disfarçar, enquanto eles avançavam o Pacífico todinho, aquela gigantesca frota de porta-aviões e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E chegaram de repente, arrasaram a base americana. Foi um desastre terrível, 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 que nem um filme consegue mostrar a verdade daquilo. Foi terrível. Eles vieram, e havia os suicidas também, né? Como chamam? Harikaze, sei lá o nome. Que descia com seu avião, que não tinha jeito, e explodia, matando gente, uma destruição terrível, terrível, terrível. O americano entrou na guerra contra o Japão. E só terminou com a bomba atômica em cima de 2 cidades japonesas. Eu estive em Hiroshima, Museu Memorial da Paz. Conheci o estrago da bomba atômica lá, que a gente não faz ideia. Uma bombinha que hoje diz é brinquedo de criança, comparado com as bombas que existem hoje. 1 megaton explodiu 585 metros acima da prefeitura de Hiroshima. Os arcos de concreto armado estão lá retorcidos até hoje, deixaram lá para ter uma ideia do poder, do calor de uma bomba atômica. Devastou tudo, irmãos. Eu fiquei impressionado de ver uma foto da cidade de Hiroshima antes da guerra, antes da bomba, e uma foto depois da bomba. Não sobrou nada, acabou com tudo. As pessoas viravam tochas humanas. Do calor, pegava fogo na roupa. Pulavam no rio. O rio estava com as águas fervendo. 70 mil pessoas morreram no minuto. 30 mil morreram dias e dias seguintes. 100 mil pessoas morreram. Coisa terrível aquilo. O que mais me impressionou no Museu Memorial da Paz de Hiroshima foi ver a quantidade de cartas que o prefeito de Hiroshima manda para cada país que explode uma bomba, que faz uma experiência nuclear. Ele manda uma carta, uma parede cheia de cartas. Eu disse, é tanta explosão atômica que se faz aí no mundo. É por isso que há tantos problemas de terremotos, vulcões, porque a terra está explodem debaixo da terra. Fazem perfurações e há crateras debaixo da terra gigantescas. Explodem lá. Isso abala a estrutura da terra, do planeta. O planeta está doente, está machucado com tudo isso. Isso me impressionou, de ver a quantidade. Mas esse é o resultado do nosso mundo. Agora, vamos concluir essa parte aqui. Estou falando aqui de decadência, né? Termina a Segunda Guerra Mundial. Os judeus que sobraram da Europa foram poucos. Havia 9 milhões e 500 mil judeus na Europa. Sobraram 3 milhões. Mais de 6 milhões desapareceram no Holocausto. Mais de 6 milhões desapareceram no Holocausto. Hitler, quando assumiu o governo na Alemanha, aliás, a história da Alemanha é uma história interessante. Nenhum primeiro-ministro durava mais do que 3 meses no cargo. Era uma crise política gigantesca, sumia e caía, sumia e caía. E nisso aí assumiu Hitler e não caiu. Hitler assumiu e não caiu e se fortaleceu. E foi fortalecendo, fortalecendo. E por volta de quase já final da década, dos anos 30, ele perguntou ao líder muçulmano, uma espécie de papa dos muçulmanos na Palestina: o que eu devo fazer com os judeus? Estou pensando em expulsá-los da Alemanha. E esse líder
esqueci o nome dele, esse é documento, estou falando de coisa séria, disse para Hitler: não os expulse porque eles vão querer vir para cá e nós não os queremos aqui, queima-os. Hitler obedeceu, queimou os judeus, câmara de gás. Isso é histórico. Quem não fez nada para salvar os judeus foi o Papa, que até hoje todo mundo critica. O que fez a igreja? O Papa está quietinho lá, matando judeu. A igreja romana sempre matou judeus, gente. A Inquisição foi feita para matar judeu, depois matar protestante. Até hoje o Vaticano não reconhece o Estado de Israel. Não reconhece. O único povo que de fato ama Israel hoje é o povo evangélico. O catolicismo não quer saber de Israel. A história está aí para revelar isso. A história está aí. Mas isso é história. Termina, aí vem o problema do judeu. E vamos fazer o que com o judeu? Os países, fazer o quê? Organizar as Nações Unidas. Uma das primeiras decisões das Nações Unidas: resolver o problema de Israel. No dia 30 de agosto de 1947. 50 anos, exatamente 50 anos depois que terminou o Congresso de Basileia. E naquele dia, Theodor Herzl escreveu no diário: dentro de 50 anos, com certeza, dentro de 50 anos, o Estado judeu será uma realidade. 30 de agosto de 1947, uma comissão das Nações Unidas faz a partilha da Palestina e nasce o Estado judeu. O que é isto? Deus aceitou a profecia de Herzl. Já que os judeus não ouvem profecias dos crentes, porque não querem saber, Deus usou o profeta. Eu coloco um poema no meu livro, Israel, Gog e o Anticristo, que deveria ter chegado aqui, infelizmente, não sei por que não veio, de uma poeta, que no dia que levaram os restos mortais de Theodor Herzl para Israel, ela diz um poema lindo: desperta agora, ó profeta, ao menos por uma hora, e veja a tua profecia cumprida. Ao redor dos teus restos mortais estão flores de terra livre arrancadas. Estão as nossas criancinhas, loirinhas e moreninhas, e os nossos titãs, com armas levantadas para o céu, do exército inglês. Eu leio isso e eu choro, irmãos. Sou muito fraco para a poesia. Mas cumpriu-se ali. Isso é Bíblia. E Jesus não disse que aconteceria tudo isso, os judeus seriam dispersos pelo mundo, e as profecias, tudo que a Bíblia diz se cumpre à risca. Mas os últimos 2 versículos de Amós falam da volta dos judeus para a Palestina. E diz: e não serão mais arrancados de lá, diz o Senhor teu Deus. Quem conseguiu tirar os judeus da Palestina? Ninguém. E ninguém vai conseguir. Eu acho que é hora de parar, não é? Meio-dia? Tá bom? E a gente fala, já que eu cantei um hino ontem, acho que vou cantar mais um hoje aqui. Não sei se tem alguém que toca violão aí, mas, meus irmãos, esse é um outro hino do fundo do baú, como dizem, né?
Eu só preciso de uma nota de Ré maior, por favor. Há alguns hinos proféticos. Esse é um hino profético. Muito antigo. Muito antigo. Em 1780, em maio 19 do mês, o sol escondeu o seu rosto e a lua em sangue se fez. Passados 53 anos, um novo sinal sucedeu, como figos que caem da figueira. As estrelas caíram do céu. A figueira brotando nos mostra que o verão está prestes a vir. Da mesma maneira, o Mestre deseja os seus prevenir. Quando os ricos ficarem mais ricos e os pobres mais pobres, enfim, operários e capitalistas travarão o combate por fim. E tremendo os homens com medo, desmaiando em seu coração, pois não sabem das coisas vindouras desta última geração. A figueira brotando nos mostra que o verão está prestes a vir. Da mesma maneira, o Mestre deseja os seus prevenir. Que caiam as rochas e os montes, milhares estarão a pedir, e da glória fulgente do Mestre querem eles tremendo fugir. Ó, implora o perdão de tuas culpas, ser fiel no serviço de Deus. Os sinais com clareza proclamam que depressa Jesus vem dos céus. A figueira brotando nos mostra, cante comigo, que o verão está prestes a vir. Da mesma maneira, o Mestre deseja os seus prevenir. Fiquem de pé, vamos cantar essa última estrofe. Vocês já aprenderam o coro? Cantem o coro comigo. Virá o Armagedon dentro em pouco, e a alva nos anunciará a tristeza, a dor e a morte. O povo de Deus vencerá. Não te importe que o Mestre te ordene
vigiar, trabalhar e orar. Vai buscar as ovelhas perdidas. No rebanho fazei-as entrar. A figueira brotando nos mostra que o verão está prestes a vir. Da mesma maneira, o Mestre deseja aos seus prevenir. Pai Celestial, obrigado por tudo. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, por essa esperança tão viva que nós temos. No nome de Jesus te louvamos. Amém. Uma palavra, pastor da igreja. Meus irmãos, a CPAD não mandou os livros que eu esperava, mas chegou uma novidade aí. A Reforma Protestante. Esse texto foi cedido pela Graça Editorial do missionário R.R. Soares. Ele tem os direitos desse livro, mas eu pedi uma permissão e ele cedeu essa permissão à CPAD para reeditar a Reforma Protestante, que esse ano comemora-se 500 anos da Reforma. E vocês vão gostar de ler esse texto aí, que mostra todas as guerras, todas as lutas, as batalhas, os problemas, e tem um desfecho mais rico do que a antiga edição. O antigo livro foi lançado no ano do 50º do nascimento de Lutero. Essa nova edição está sendo lançada no 5º centenário do nascimento da Reforma Protestante. 34 anos depois. Lutero tinha 34 anos quando afixou as 95 teses à porta da igreja de Wittenberg. E enquanto alguém não chega aqui, eu vou dizer mais alguma coisa. Eu disse lá numa pequena gravação de Lutero, defendeu a Bíblia. Essa mensagem do justo viverá pela fé ferveu dentro dele e ele rompeu com tudo. Ele estava subindo os degraus do Vaticano de joelho numa missão que lhe foi dada e ouviu claramente nos ouvidos dele: o justo pela sua fé viverá. Ele se levantou envergonhado. A palavra de Deus foi poderosa na vida dele. Outra coisa que fez de Lutero o grande homem que foi, a sua humildade. Escrevendo a um amigo, ele disse: não sei por que tanta briga, tanta confusão em torno do meu nome. Eu não passo de um cão morto. Eu li isso e disse: esse homem desapareceu para que Jesus vivesse na vida dele. Ele morreu. Que vale um cão morto? Deus pôde usá-lo. E imagine enfrentar o imperador Carlos V na dieta, Assembleia de Worms, a corte da Europa, as principais autoridades da Europa lá. Lutero foi para defender a doutrina da reforma, que queriam banir a reforma. E o protesto ele fez diante do imperador. Protestamos contra a decisão de segregar. Disse. Os amigos tinham dito a ele: não vá, porque eles vão te pendurar numa estaca lá e te queimar vivo. Aí está a coragem dele. Ele disse: ainda que haja em Worms tantos demônios quantas telhas há nos telhados, eu irei. E foi. E terminou o discurso dele. Todos os príncipes alemães se levantaram e o imperador não pôde fazer nada. Disse: ele vai, mas quem puder que o apanhe. Quem o apanhou foi o eleitor da Saxônia e levou para o castelo dele.
E lá no castelo ele começou a traduzir o Novo Testamento e escreveu um livro quase por semana, folhetos, e espalhou, e a reforma veio, meus irmãos. Milagre, coisa linda. Isso é uma história bonita que vale a pena a gente conhecer e imitar. Um homem teve uma coragem de gigante, mas se considerava um cão morto. O trabalho de Lutero é quase impossível de ser imitado. Alguém disse, para escrever o que Lutero escreveu, uma pessoa precisava viver hoje a quantidade de tempo incrível, gastando 16 horas por dia só escrevendo. Ele produziu literatura, a literatura encheu a Europa, e com os hinos dele, mais de 600 hinos ele compôs, inclusive o Castelo Forte, que ele mostra a realidade da fé. Ainda que tudo vá, que vá filho, mulher, que a vida vá, mas permanece o reino. Permanece o reino. A vitória é nossa. Nada pode nos derrotar, irmãos. Essa é a nossa viva esperança. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado.